Ni hao, pessoas que já falaram pro Vilela que não, a China não vai invadir Taiwan. Tudo bem com vocês? E vamos aí, né, gente, para os grandes analistas de geopolítica tentando adivinhar, no maior estilo Mãe Diná, quando que a China vai retomar Taiwan? Trouxe na última vez uma nota de Taiwan. Verdade. Aliás, Helene... Aliás, com isso, eu te falei, você pode comprar umas 2 cervejas. Mas a gente tem perguntas... Mas não na China, tá? Isso você pode ter problema. Taiwan, claro, senão eu posso ter um problema. Tinha pergunta sobre Taiwan, né? Sim, tem. Tem uma pergunta do Pedro Chaveiro e eu vou juntar com a pergunta do Douglas. A do Pedro, ele fala o seguinte, vocês acham que a China está esperando um desfecho desse conflito para resolver a questão com Taiwan? E a pergunta do Douglas é se vocês acreditam que tanto a guerra da Ucrânia, lá em Gaza, a possível guerra em Taiwan, são efeitos de um planejamento global para um grande reset. Grande reset. Grande reset? Grande reset é teoria da conspiração, né, gente? Pelo amor de Deus. Uma grande conspiração, né? Isso exigiria, né? Uma mente, né, por trás de tudo. Que eu não acredito. Isso é mais, então, na área de teoria da conspiração mesmo, né? Eu não acredito também, não. Um grupo de pessoas decidindo como um tabuleiro, assim. Eu acho que, efetivamente, por exemplo, a escalada que os Houthis começaram a fazer no Mar Vermelho, capitaneados e... vamos colocar no mínimo incentivados pelos iranianos como mais uma forma de você colocar em estresse a capacidade industrial militar americana de produzir efetivamente munição, mísseis, tudo, porque o que os americanos estão gastando ali no Mar Vermelho é muita coisa. Então, isso sim. Agora, achar que está tudo ao mesmo tempo agora... Mas esse lance dos Houthis, por exemplo, eu já vi gente aqui na China comentando que isso pode ser uma jogada dos Estados Unidos também para complicar as exportações chinesas, porque tem muito navio desviando do Mar Vermelho. E aí, para chegar na Europa, esses navios têm que ir por baixo da África, né, que encarece muito, coisa de 2, 3 vezes mais caro o preço da logística, que é enviar todos esses containers daqui para a Europa. E aí, navios que antes levavam 45 dias, 40 dias, agora estão levando 90. Então tem que ter toda uma preparação de questão de estoque, gerenciamento de estoque, e essa carga no mar por mais tempo, questão de seguro, etc. É bem mais complicado. Então tem gente que acha que isso também é uma jogada dos Estados Unidos para forçar. Porque o que acontece? Com um monte de empresa, inclusive a empresa que eu trabalho, eles já começaram a pensar, seria bom se a gente tivesse uma fábrica aqui próximo da Europa, que a gente bota tudo em trem e manda, tipo, na Polônia, na Romênia, que tem mão de obra barata, né? E manda tudo de trem para a Europa e não precisa ficar dependendo dessas situações aí da geopolítica. Tem, né? Cada um defendendo o seu. Né? Mas a primeira pergunta era o quê? Sobre o desfecho. Se a China está esperando. Não está esperando porque eles estão olhando e... Caramba, com os ucranianos, os russos que já tinham experiência de guerra, estão sofrendo. Se eu tiver que enfrentar um americano de frente a frente... No meu entender, o planejamento estratégico chinês de retomar Taiwan foi adiado em alguns anos. Adiado, não foi abandonado. Os chineses estão esperando. O que ele fala no fim é isso mesmo, né? Provavelmente foi adiado em algum momento. Mas a China, tudo que eu já ouvi aqui até hoje, tanto de governo quanto de gente, de chineses, né, é uma retomada pacífica. Reunificação pacífica. Ninguém quer guerra, porque eles enxergam os taiwaneses como chineses. Então, para eles não querem que outros chineses morram, né? Então, não acredito que a China olhe para os Estados Unidos e pense, pois é, né? Porque, assim, quem que está numa situação pior nessa situação? Os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é bem longe daqui, né? Então, a China teria condição de bancar essa guerra e manter essa guerra muito mais rápido e com uma logística muito mais forte do que os Estados Unidos, que estão muito longe. Por mais que eles tenham bases aqui ao redor da China, que tem várias, não é a mesma coisa. Também parece que tem um calcanhar de Aquiles, que é o lance dos alagamentos, né? Também, que é muito fácil você alagar uma grande região da China se tiver algum problema e causar... Tem dificuldade de atravessar 600 quilômetros para desembarcar. Que é isso que separa o continente da ilha. 120 quilômetros, cara. Que 600?
Porque para tomar não é só bombardear. Bombardear eles fazem isso a qualquer hora. É tomar. Tomar significa você efetivamente transportar centenas de milhares de soldados por 600 quilômetros e desembarcar. Com os drones ucranianos, eles devem estar olhando e complicou. Mas que, no meu entender, Xi Jinping só adiou esse projeto. Ele não desistiu por quê? Porque os chineses entendem que Taiwan é uma província e eles não vão desistir. Xi Jinping pode morrer amanhã e os planos vão continuar, cara. Porque isso é da China, isso não é do Xi Jinping. Isso já existe há muito tempo. Mandato divino. O que significa isso? A população chinesa aceita o comando do governo, seja ele qual for, enquanto esse governo trouxer estabilidade e prosperidade. Isso é verdade. A China estava há mais de 100 anos em guerra civil quando o Partido Comunista Chinês chegou ao poder em 40. Não tem um... Cara, tem o Marcílio ali, acho que é Ricardo Marcílio, né, o nome dele. Tem o Oliver, e o maluco me fala que a China estava em 100 anos de guerra civil. 100 anos. Que se a gente for juntar tudo, deve ter dado o quê? Uns 20? Que parou ali durante a Segunda Guerra Mundial e depois volta com o fim da Segunda Guerra Mundial. 100 anos. 49. E trouxe estabilidade e nos últimos 30 anos trouxe prosperidade. Então eles aceitam não ter liberdades enquanto isso estiver sendo dado. Que liberdades que eles estão perdendo? O que tem acontecido nos últimos anos na China? A prosperidade já não está mais vindo. Não, desemprego entre jovens, o último dado que se tem é do, se eu não me engano, outubro do ano passado, que estava em 24%. Estava em 20%. E aí o governo parou de liberar esses dados aí, né? Isso aí foi zoado mesmo. Mas dizer que a China não está prosperando, o ano passado cresceu 5,3% e esse ano é 6%. Os Estados Unidos cresceu, sei lá, 2%. É porque só não cresce como antes, né? 12, 15. Entre jovens. Imagina, vamos pegar, 1 bilhão e 400, 1%, né, de chinês sem emprego nervoso. São 14 milhões. 1%. Então, 24% dos jovens desempregados, isso era o número oficial, né, de outubro do ano passado, isso já gera um ressentimento em relação ao governo muito grande. Com esse nacionalismo muito forte que o governo trocou, o comunismo pelo nacionalismo, se eu não retomar Taiwan, que é parte integral da China... Na interpretação de Pequim. Na interpretação de Pequim, assim, eu estou falando... Não, em 1943 ficou decidido que tudo voltaria para a China. Isso não é só a interpretação de Pequim. Existe um acordo, foi a conferência do Cairo, eu acho, durante a Segunda Guerra Mundial, e ficou decidido que tudo voltaria para a China. Inclusive, é por isso que Hong Kong voltou para a China, porque a ilha de Hong Kong foi tomada em perpetuidade pelo Império Britânico. Eles não precisavam devolver. A parte alugada, arrendada por 99 anos, não incluía a ilha principal. Então, o Ocidente branco também entendeu que Taiwan fazia parte da China. Então, não é a China que entende isso. Estou falando, pelo amor de né, Deus. Totalmente ambíguo. Para mim, Taiwan é Taiwan, China é China, mas na visão de Pequim e do chinês médio, Taiwan sempre foi China. Porque sempre foi, pelo amor de Deus. Pô, os caras me botam 3 mano aí que era para saber de história e o cara me fala que teve 100 anos de guerra civil. Taiwan sempre fez parte da China. Sempre. Por sei lá quantos séculos. Fica esses caras dizendo que a Israel era dono daquela terra porque há 2.000 anos atrás tinha um povo morando lá. Cara, Taiwan sempre fez parte da China, que é a mesma coisa que o Tibete. Não fez parte da China por um período pequeno, quando os holandeses tomaram, os portugueses, alguma coisa assim. E depois, quando os japoneses tomam no final do século XIX, até a Segunda Guerra Mundial acabar. O resto sempre fez parte da China. Então, como a China passou por essa humilhação ocidental desde as 2 guerras do ópio, início do século XIX, que mergulhou a China na... A primeira guerra do ópio foi em 1839. Na guerra civil, é questão de honra para os chineses recuperar todo o território. Claro. Se o governo não recuperar, ele pode perder o mandato divino.
Imagina 10% dos chineses protestando na rua contra o governo. A gente está falando aí de Ele está fazendo umas conexões que não tem muito a ver com a realidade, né? O povo está desempregado, eles estão tristes, aí o governo tem que tomar Taiwan de volta para o povo arrumar emprego. Isso de tomar Taiwan não tem um prazo. Os chineses vão tomar ano que vem, daqui 10 anos, daqui 100 anos, não tem um prazo. O mais importante para o chinês é casa, comida e emprego. Tendo isso, tanto faz Taiwan. Porque para eles, para o chinês médio, para as pessoas com quem eu converso, essa é a mentalidade. Vai acontecer amanhã, vai acontecer daqui 50 anos, daqui 100 anos, mas vai acontecer. Eles não estão preocupados. O que foi que aconteceu com Macau? Foi o que aconteceu com Hong Kong e com o restante da China, que foi reunificada depois que o Mao Zedong venceu a Guerra Civil. Aproximadamente 140 milhões de pessoas. Como é que separa isso? Esse é o grande medo do governo. E por isso que eu digo, adiou, mas não abandonou. Eu concordo também. Eu acho que Taiwan, pelo menos no momento, não vai ser o objetivo dos chineses. Mas também por conta do que a gente estava discutindo há pouco tempo, sobre a Geográfico não, né? Geógrafo, né? Geográfico. intenção dos chineses de tentar ditar o jogo geopolítico no futuro próximo na liderança dos BRICS. Então você tem, por exemplo, a China hoje com relações com a União Europeia, a China hoje faz a situação de armadilha da dívida, criando uma série de dívidas com os países africanos, ou com o país do Oriente Médio, ou com os países latino-americanos. A nova rota da seda, então investe em... Essa coisa da dívida aí é interessante porque, assim, ao mesmo tempo que vem gente como o professor Ricardo falar isso aí, a China, em 2022, perdoou a dívida de 20 e poucos países. Então, não tem... Os caras não têm argumento. Os Estados Unidos faz isso, a mesma coisa, desde sempre, com a FMI. Infraestruturas, tal, tudo em troca de apoio geopolítico. Óbvio, então, na né? minha visão, Óbvio. eu Como vejo a China qualquer um. ainda expandindo os seus tentáculos com as suas marcas, com a analogia de uma sinofobia aí, né? Porque quando rolava o perigo amarelo, quando começa, né? Quando rolava não, né? Ainda rola até hoje, mas quando começa essa questão forte do perigo amarelo, que era relacionado aos chineses, japoneses, indianos, né? Invadindo o Ocidente, eles pintavam os japoneses, os chineses em cartoons, assim, quando faziam os jornais, quando desenhavam o jornal, como povos expandindo os tentáculos. Suas automotivas, com, enfim, todo o seu posicionamento político, com a criação de uma tentativa de uma moeda comum também, com a liderança dos BRICS. Até a Índia, por exemplo. A Índia é um país que militarmente não tem nenhum tipo de proximidade com os chineses, muito pelo contrário. A Índia acabou de mandar 10 mil militares para a fronteira com a China por áreas de disputa ali, que estão sendo disputadas entre Índia e China. E mesmo assim apoia a ideia de uma moeda comum com os chineses. Porque ninguém quer ficar na mão dos Estados Unidos. A gente vê o que acontece aí com qualquer país que resolve ser contra os Estados Unidos. Eles retiram do sistema SWIFT, acabou. Acabou, não tem como mandar dinheiro. Isso acontece muito aqui na China, porque tem muito russo fazendo negócio com a China e é sempre uma dificuldade muito grande para eles pagarem os fornecedores na China. Eu já recebi dinheiro na minha conta em Hong Kong, que eu tenho uma conta bancária em Hong Kong, e aí o russo mandou dinheiro para mim e eu mandei para meus amigos russos aqui, né, que estavam pagando o fornecedor. Porque eu peguei meu dinheiro na China e passei para eles. Porque senão não tem como. Então, eu vejo a China muito mais uma tentativa de um imperialismo econômico, e aí quando tiver bem consolidado essa dependência mundial cada vez maior que o mundo vai ter com a China, aí partir para cima de Taiwan. Eu não vejo no momento ainda isso acontecendo. Entendi. Sim, Os Estados Unidos está sempre nessa, né? A China vai invadir 2025 e aí agora já estão falando que é 2027. Pode viajar tranquilo, gastar em ainda seus. pode. Eu acho que te dei 10. Foi 10 dólares. Esse daqui é o dinheirinho lá da China aí, não sei quanto vale, 100. Taiwan, né? Será que é muito? Não sei, mas... Próxima vez que eu for para o Brasil, se eu for no Inteligência Limitada, eu vou levar um 10 pila daqui da China. É isso aí, né, gente? Os caras me levam especialista que fala que a China estava há 100 anos em guerra civil é para quebrar as pernas.